Já tem bastante problema de lançamento de projéteis no canal, mas eu achei que vale a pena fazer esse aqui só porque eu posso colocar o sistema de coordenadas num lugar um pouco diferente do que eu fiz até agora em todos os outros problemas. E, bem, isso serve para mostrar que você pode escolher o sistema de coordenadas como você quiser e tem que dar o mesmo resultado, tem que dar certo. Esse problema é do Halliday, capítulo 4, problema 90. Com que velocidade inicial o jogador de basquete, da figura, deve arremessar a bola com um ângulo θ0 de 55 graus acima da horizontal para converter o lance livre? As distâncias horizontais são D1 igual a 0,305 metros, D2 igual a 4,27 metros e as alturas são H1 igual a 2,14 metros e H2 igual a 3,05 metros. É um problema de lançamento de projéteis bem normal. Normalmente, nos problemas que eu fiz até agora no canal, eu coloco o sistema de coordenadas no ponto de lançamento do projétil. Facilita um pouco. Mas neste problema, eu decidi colocar aqui, no pé do arremessador. Então olha como é que vai ficar o sistema com o eixo X aqui e o eixo Y aqui. As equações de movimento gerais são x igual x0 mais v0 xt, não tem aceleração, e y igual y0 mais v0 yt mais 1 meio de AYT ao quadrado. Nessa situação, com a escolha que eu fiz para o sistema de coordenadas, o meu x0 corresponde a D1, o meu y0 corresponde ao H1. A aceleração em y é menos g. Para determinar as componentes da velocidade, eu vou fazer um triângulo, V0, componente x, componente y, e o ângulo θ0. Pelo triângulo V0x, que é o cateto adjacente, é V0 cosseno de θ0, e V0y, que é o cateto oposto, é V0 seno de θ0. Substituindo isso nessas equações, obtemos x igual D1 mais V0 cosseno de θ0 t, y igual H1 mais V0 seno de θ0 t menos 1 meio de gt ao quadrado. Essa é a equação 1, essa é a equação 2. Nós queremos que a bola saia daqui e chegue aqui. Essa posição é dada pelas coordenadas x igual a D2 e y igual a H2. Então é só impor essas duas condições nessas equações e nós temos um sistema com duas incógnitas, o tempo e a velocidade v0. Todo o resto são constantes que nós conhecemos o valor. Nós podemos isolar o tempo na equação 1, substituir na equação 2 e ficamos com a velocidade, que é a pergunta do problema. A equação 1 fica D2 igual D1 mais V0 cosseno de θ0 t, e a equação 2 fica H2 igual H1 mais V0 seno de θ0 t menos 1 meio de gt ao quadrado. Posso isolar t em 1, isso nos dá t igual a D2 menos D1 dividido por V0 cosseno de θ0 e substituir em 2. Isso nos dá H2 igual H1 mais V0 seno de θ0 vezes t, que é D2 menos D1 dividido por V0 cosseno de θ0 menos 1 meio de g vezes t ao quadrado, que é D2 menos D1 dividido por V0 cosseno de θ0, tudo isso ao quadrado. Essa é a equação que nós temos e precisamos isolar o V0. Primeira coisa, aqui tem V0, aqui tem V0, então sobra só um V0 aqui ao quadrado. Vou escrever H2 menos H1 é igual seno por cosseno é tangente de θ0 vezes D2 menos D1, isso menos 1 meio de g D2 menos D1 sobre cosseno de θ ao quadrado, 1 sobre V0 ao quadrado. Eu só separei o V0 aqui porque é a quantidade que nós estamos interessados. Posso escrever isso ainda de outra forma.
1 meio de g d2 menos d1 sobre cosseno de θ0 ao quadrado, vezes 1 sobre v0 ao quadrado, igual a tangente de θ0 vezes d2 menos d1 menos h2 menos h1. Para facilitar um pouco as coisas, eu posso chamar isso aqui de A e isso aqui de B. Assim eu tenho A sobre V0 ao quadrado igual a B. Isso aqui é a mesma coisa que V0 igual a raiz de A sobre B. Pegando as definições de A e B ali, eu fico com V0 é igual a raiz de A. Já tem uma coisa que é o quadrado, eu posso colocar fora da raiz. Então isso aqui vai ficar D2 menos D1 dividido por cosseno de θ0, fora da raiz. E dentro da raiz vai ficar todo o resto. No numerador, g sobre 2. E no denominador, tangente de θ0, d2 menos d1, menos h2 menos h1. Essa expressão não é das mais bonitas, concordo. Mas aqui só tem números e é só colocar na calculadora. d2 menos d1, 4,27 menos 0,305, dividido por cosseno de 55, tudo isso está fora da raiz, vezes raiz de 9,8 dividido por 2, isso está no numerador, e no denominador nós temos tangente de 55 vezes d2 menos d1, 4,27 menos 0,305, menos H2 menos H1, 3,05 menos 2,14. E aqui está o valor. V0 é igual a 7,019, então 7,02 metros por segundo. Essa é a resposta do problema. Eu escolhi esse problema porque eu já coloquei em uma prova um problema muito parecido com esse. E na ocasião, ao invés de fazer exatamente essa pergunta, qual é o valor da velocidade inicial, eu perguntei qual é o valor do ângulo que a bola faz quando entra na cesta. Isso, uma pequena variação só no problema, foi suficiente para bastante gente ficar perdida. E o problema estava na lista, né? Então muitos ficaram assim, professor, mas eu preciso da velocidade inicial para saber isso. Sim, precisa. Então tem que calcular a velocidade inicial. E aí depois de calcular a velocidade inicial, você determina qual que é a velocidade que ele tem nesse ponto aqui e calcula qual é o ângulo que essa velocidade faz com o eixo X, ou com o eixo Y, enfim. Desenha e explica como é que você está fazendo. Então é bem simples, na verdade. O que eu tenho nessa posição aqui? Vou desenhar aqui embaixo. Essa aqui é a minha pergunta, tá? Qual o ângulo que V da bola faz com o eixo X quando a bola chega na cesta? No instante que a bola chega na cesta, a velocidade da bola está fazendo esse ângulo aqui, que eu não sei qual é. A componente x da velocidade está para cá, a componente y está para cá. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. E aí eu tenho aqui Vx, Vy e aqui a velocidade v. Eu preciso só saber quanto é Vx e Vy, porque tangente de alfa é igual a Vy sobre Vx. Ora, Vx é constante, é sempre V0 cosseno de θ0. Vy varia no tempo. Vy é V0 seno de θ0 menos gt. A tangente do ângulo alfa é igual a V0 seno de θ0 menos gt dividido por V0 cosseno de θ0. Tangente de alfa é igual a V0 seno de θ0 por V0 cosseno de θ0 vai dar tangente de θ0 menos aqui g sobre V0 cosseno de θ0 vezes t. Que t é esse? É o tempo que demora para chegar, né? Para a bola chegar lá na cesta. E eu calculei esse tempo lá em cima. Então vamos ver. Cadê esse tempo? Esse tempo está aqui, ó. É este aqui. É esse instante aqui que eu tenho que usar. Então, substituindo isso aqui, eu obtenho que a tangente de alfa é igual a tangente de θ0
menos g sobre v0 cosseno de θ0 vezes d2 menos d1 dividido por v0 cosseno de θ0. Tangente de α é igual a tangente de θ0. Aqui eu vou juntar algumas coisas. Isso aqui vai ficar menos g, que multiplica d2 menos d1, dividido por v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ0. Isso aqui não me é estranho. O que eu estou procurando? G d2 menos d1, v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Isso está nessa equação aqui, ó. Só comparando. Isso aqui é muito parecido com isso. Para chegar nisso, eu só preciso fazer um truquezinho aqui. Eu posso dividir tudo isso aqui por d2 menos d1. Se eu fizer isso, eu obtenho 1/2 de g d2 menos d1, já está ali, dividido por v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ0. É isso aqui vezes 1/2. Agora eu mantenho, tenho que dividir por d2 menos d1. Então isso aqui dá tangente de θ0 menos h2 menos h1 dividido por d2 menos d1. Eu quero isolar isso aqui, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. G d2 menos d1 dividido por v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 2 tangente de θ0 menos 2h2 menos h1 dividido por d2 menos d1. Posso pegar isso aqui tudo e substituir nessa equação aqui. Então a tangente de α é igual a tangente de θ0 menos 2 tangente de θ0 menos 2h2 menos h1 dividido por d2 menos d1. Tangente de α é igual a tangente de θ0 menos 2 tangente de θ0 dá menos tangente de θ0. Isso aqui vai dar 2 vezes h2 menos h1 dividido por d2 menos d1 menos tangente de θ0. Tudo só em função dos parâmetros h2, h1, d2, d1 e tangente de θ0. Só colocar na calculadora. Quanto que vai dar? A tangente de α vai ser 2 vezes h2 menos h1, 3,05 menos 2,14, dividido por d2 menos d1, 4,27 menos 0,305. Isso menos tangente de 55. Isso vai ser a tangente de α, mas não é a tangente de α que eu quero. Eu quero saber quem é o α. E o α é arco tangente disso tudo aqui. O α, que é o ângulo que a velocidade da bola faz com a horizontal, no instante em que ela passa pela cesta, é menos 44,1 graus. Essa era a resposta da questão que eu coloquei na prova. Notem que para fazer essa conta eu não calculei a velocidade. Eu poderia ter calculado a velocidade, como eu calculei lá acima, e usado esse valor nessa equação aqui. Sim, poderia. Mas eu preferi partir do zero, fazer uma manipulação ali e achar a minha resposta em função apenas dos parâmetros que são dados no enunciado. O H2, o H1, D2, D1 e a tangente de θ0. Então tá aí, um problema divertido, é um pouco chato porque tem muito número para colocar na calculadora, mas a conta em si não é difícil de fazer. Essa variante que eu proponho aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada assim tão terrível. É bastante bom para treinar uma certa habilidade com manipulação de equações. Por hoje é isso que eu queria fazer. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo e um abraço.